20 minutos, meia hora, para fazer uma manutenção preventiva numa máquina, do que aquela máquina ficar um dia, 2 dias parado o dia todo. Vocês concordam comigo? Então, é mais fácil eu convencer de fazer a preventiva quinzenalmente, mensalmente, 2 meses, do que ele ficar parado por um longo tempo e ter perca nessa parada. Porque, vamos supor, quando um hardware der algum problema desse, eu posso perder algum arquivo. Eu posso perder alguma informação. Então é melhor você parar e fazer a corretiva. Porque você pode ver que aquela memória que está naquela máquina ali está começando a se desgastar. Então você vai solicitar ao seu setor de compras comprar uma memória. Você planejar a compra de uma memória e comprar é mais barato do que você comprar nas pressas. Você concorda comigo? Por quê? Porque quando eu planejar a compra de um item que eu visualizei na minha manutenção preventiva que vai dar um problema, certo? Eu visualizei que a memória vai dar um problema em breve. Então eu solicitei ao meu setor de compras o orçamento e a compra. Quando para a máquina, você solicita apenas a compra. Por quê? Porque é urgente, parou. Então a memória que eu comprei por R$50 planejadamente, eu posso estar comprando por 100. Então aí vai mais um item positivo da manutenção preventiva. Tá ok? Só para Billy sentar de novo na cadeira. Billy, bota o slide de novo. Só para deixar ele levantar. Eu esperei ele estar querendo levantar, eu esperei ele levantar para... Não, pode deixar ligado. Tatiana aqui que morre de frio. Eu tô tranquilo hoje. A voz não tá falhando. Tô brincando, Billy. Pode dar uma desligada não. Vamos lá no slide. Então, manutenção preventiva, como eu falei, ela tem que ter uma data prevista. Tá? Tá prevista a parada da máquina, da produção, sábado às 14 horas. Então, sábado às 14 horas, aquela máquina, o setor sabe que vai parar. Então, aquele setor pode programar a manutenção no ar-condicionado, a manutenção nas lâmpadas, certo? Você começa a criar uma política, partindo do seu setor, de organização, tá? E, como todo mundo sabe, que é melhor prevenir do que remediar. Concorda? É melhor você beber à noite, certo? Vou fazer uma analogia. Uma analogia, Tatiana. É melhor você beber à noite, sabendo que não pode dirigir, pegar um táxi, certo? Pagar R$50 para chegar na sua casa, ou você sair dirigindo e pagar R$960 de multa e ainda prender em sua habilitação. Vou deixar aí a pergunta aí para os nossos postos. Vamos conversar um pouquinho sobre manutenção corretiva, Billy? Coloca aí o slide, por favor. Foi bom também que eu mostrei a galera que não beba, né? Se dirigir, não beba, tá? Chame um táxi, vá de ônibus, não vá dirigindo. Ou se não, pega um amigo da vez, certo? Se não, pega um amigo da vez. Se não, uma multa de 900 e quanto, o Billy, que aquele teu amigo levou? 957,70 e ainda tem habilitação presa, né? Se não fosse Billy que tivesse habilitado para levar o carro ia ficar preso. Tá vendo? Acontece, gente. A turma tá pensando que é brincadeira esse negócio de beber e dirigir. Mas vamos lá. Manutenção corretiva. Tá? Tem como função realizar check-up de equipamento e máquina que já estejam parados. Tá? O principal foco dela é fazer manutenção onde parou. Aí isso aí, ó, aí vocês podem até estar se perguntando agora, uma pergunta válida. Gente, eu tenho a minha manutenção preventiva, certo? Eu ponho datas para essa manutenção. Mas se acontece uma manutenção corretiva para fazer, o que é que eu vou fazer? A prioridade é o que está parado. Tá? Aí você vai ter um trabalho de ou ajustar, de fazer a correção e fazer a manutenção preventiva que você tinha planejado nas outras máquinas. Aí você tem que lembrar também que quando for fazer uma corretiva, você tem que mudar seu cronograma daquele setor. É sempre recomendável que a preventiva seja por setor. Tá? Você faça a cada dia um setor. Certo? O nosso coordenador Arthur aqui acabou de chegar aqui, um abraço para ele também. Já avisei também o professor da aula do dia 21. Tá ok? Que ele também vai avisar na segunda aula. Então, quando você for fazer a manutenção corretiva, você não tinha todo um planejamento da preventiva? Então você tem que pegar aquele planejamento e adequar, certo, aquela parada forçada que você teve. O que acontece? Independente, você pode estar fazendo manutenção preventiva há 10 anos,
Mas você sempre vai ter uma parada de máquina, isso é normal. Você tem que fazer a sua preventiva de uma forma que permita que você tenha manutenções corretivas naquele mesmo intervalo. E caso você tenha alguma manutenção corretiva para fazer, você vai ter que... Vamos supor, já aconteceu comigo. Eu estava fazendo uma preventiva e recebi um chamado pelo rádio, lá na indústria onde eu trabalhei, para fazer uma corretiva. Então foi o que eu fiz. Como aquela era preventiva, eu falei com o responsável do setor e disse, olha, apareceu uma corretiva no setor tal. Então o coordenador da minha área de TI me demandou que eu terminasse a preventiva, marcasse para um outro dia e fosse fazer a corretiva. É o mais correto, gente. Por quê? Porque aquela máquina que você está fazendo a preventiva, ela está funcionando. E a outra parou. Então dê prioridade para que parou. Certo? Dê prioridade para que parou. Só uma pergunta, professor Arthur. Cadê? Billy, tá me escutando não, professor Arthur? Não, Billy, eu quero falar com o professor Arthur. Liga o áudio aí para falar com o Arthur. Para eu fazer uma pergunta ao professor Arthur. Liga aí, vou fazer uma pergunta aqui, ele responde aí mesmo, professor. O senhor acha melhor prevenir ou remediar? Prevenir, né? Então, caso o senhor tivesse numa rua, eu sei que o senhor não bebe, tá? Se eu estivesse na rua bebendo, certo? E fosse voltar para casa, o senhor pegaria um táxi ou voltaria embriagado dirigindo? Pegaria um táxi. Então, o professor Arthur também é favorável à manutenção preventiva. E essas perguntas ficam todas, tá, gente? A gente não está mais tirando as perguntas a pedido de vocês mesmos. Volta para o slide aí, Billy. Vamos lá. Pronto, a manutenção corretiva que a gente estava falando, né? É quando para o equipamento você vai fazer. Então você tem que se adequar à preventiva, certo? Àquela correção que você está fazendo. Passa mais um slide. Se for atividade, não, né? Normalmente, se usa dois tipos de formulário. Depois dessa atividade, né? A gente usa um formulário. Esse formulário você vai descrever o que você fez, tá? Por quê? Para você ter um histórico do que você está fazendo de manutenção corretiva na máquina. Então, a máquina X, eu fiz desfragmentação de disco tal dia. Eu fiz também... eu limpei a sujeira que tinha na máquina. Eu tirei a poeira da máquina. Eu passei um antivírus. Por quê? Porque você vai ter um relatório. Você vai saber o que você andou fazendo. Antes de você ir naquela máquina, você, eu fiz A, B e C aqui. Então, eu vou fazer de novo. Tem uma coisa aqui que eu preciso fazer apenas a cada 2 manutenções preventivas, que é tirar a placa-mãe do gabinete para limpar por baixo. Eu estou botando exemplos, tá, gente? Não é que você vai, toda vez que você for fazer uma preventiva, você vai tirar a placa-mãe do gabinete para limpar o gabinete por completo. Tá ok? Mas aí você pode ter você pode planejar sua manutenção para fazer coisas a cada manutenção preventiva seja com algo a mais, seja com algo diferente, para que você não coloque, para que não fique muito longa a manutenção preventiva. E a corretiva, você também tem que colocar o que você fez na corretiva. E a pessoa vai atestar lá que você fez aquilo, que ela tem que acompanhar você. Tá? Ele vai ter que estar lá na sala. Você não vai poder pegar a corretiva, a preventiva, pegar a máquina e levar. Você tem que fazer lá no ambiente dela. A corretiva não, você leva para o seu laboratório, diz o que você fez, máquina funcionando, você leva o que você fez lá, a pessoa atesta que você fez aquela manutenção que realmente estava parado. Vamos lá, Cleiton, dá uma panorâmica do nosso ambiente aqui hoje. Certo? Ele vai mostrar agora. Panorâmica, a gente tem memória, processador, placa de vídeo, o cooler, o IDE, tá? Tem o 0HD, o gabinete aqui também, um gabinete ATX, certo? Que eu peguei. Nós temos aqui um drive de disquete, CD-ROM e temos a fonte também, que está aqui mais escondidinha, que é uma nossa fonte. Então o que é que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai... Semana passada eu mostrei como é que encaixa os hardware, essas coisas todas. E nessa semana a gente vai montar no gabinete como solicitado. Tá? Vou pegar aqui a minha chave da minha caixinha de ferramenta que fez sucesso. Tá? Pense numa coisa que fez sucesso, foi essa caixinha de ferramenta no fórum, tá? Mas eles já me ajudaram e responderam botando o real motivo de alguma dessas peças. Vou estar aqui limpando minha sujeira. Mas vamos lá. Cleiton, vai ter que vir um pouquinho mais pra perto, viu? Aparece, bicho. Deixa da tua coisa. Tu vai aparecer aí hoje. Certo? Deixa ele aparecer, bicho. Ele vai precisar que eu quero que ele pegue aqui
a placa aqui de cima, visão panorâmica da placa. Vamos lá, Cleiton. Placa mãe, tá? É o primeiro, tá aí vocês também. Olha, eu vejo aqui braço forte, rapaz. Olha aí o Cleiton aí mostrando. Pegou, Billy? Ele só tá ajustando aqui, certo?